A paz do Senhor. Hoje eu quero apresentar para vocês o livro Juntas Somos Mais Fortes. São 32 mulheres que, cada uma com seu capítulo, descreve sua história de vida, suas conquistas e nos ajudam a superar as dificuldades. O meu capítulo chama-se Invisibilidade. Eu quero passar uma parte para vocês hoje a respeito da minha experiência de vida e fé. Por que invisibilidade? Olha só, eu inicio o meu capítulo assim. Vamos falar de alicerce e raízes, o que não aparece, mas sustenta. Minha escolha com o tema tem a ver com minha experiência de fé e vida. Entendi com o passar do tempo que o que realmente importa é o que está em oculto. Aquela construção que nós vamos fazendo onde ninguém vê. Na vida diária, nós não temos plateia. E é nessa rotina que nós vamos colocando para fora a nossa força interior, a nossa integridade, a nossa motivação, os nossos anseios, os nossos desejos e vamos compreendendo o nosso propósito de vida. Olha só, conforme o tempo passa, percebemos pequenas coisas que sustentam as outras áreas da vida. Por exemplo, o cuidado de uma mulher com a família, o esposo, a casa. É algo tão rotineiro, é algo tão simples que as pessoas que convivem conosco passam a não dar muito significado ou importância para isso, até o dia em que nós deixamos de fazer. Então você percebe que o que é simples é importante. O que você faz no dia a dia vai definir circunstâncias, futuro, vida, destino. Então é muito importante compreender esses pontos. O segundo parágrafo diz assim: vamos ao coração, aos pensamentos que regem nossa vida, e estes pensamentos devem ser avaliados e substituídos quando necessário, pois as palavras e ações são reflexo do que há no interior. O próprio Jesus Cristo ensinou isso. Ele estava conversando com os discípulos e Jesus foi questionado a respeito dos discípulos não lavar a mão antes de comer, porque era tradição. E Jesus dá uma resposta muito interessante, ele diz assim: o que realmente contamina o homem não é o fato dele não lavar a mão. Claro que Jesus não estava contrariando essa tradição que é higiênica, mas ele estava dizendo o seguinte: o que realmente contamina o homem são as palavras. Porque a comida, todo ser humano ingere, passa por um processo no organismo e o próprio organismo irá expelir aquilo que se torna inútil. O organismo irá, sim, tirar as vitaminas dos alimentos para transferir para o organismo e aquilo que não presta, o próprio organismo irá tirar do corpo. E Jesus disse assim: mas o que realmente contamina o homem são as palavras, são as intenções, porque isso vem de um coração mau. Então nós aprendemos o seguinte: o que é o centro da vida? Qual é o centro humano? O coração. Por isso, do coração procedem todas as coisas boas ou ruins. E é esse trabalho interior que todo ser humano não deve ignorar. Você tem que cuidar da tua mente, dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, do que você anseia. Você tem que prestar atenção em você. É uma responsabilidade pessoal para que isso não venha a prejudicar a tua vida. Aí você diz o seguinte: eu sou livre. Não, você não é livre. Se você analisar, porque todas as nossas ações implicam em alguém. Filhos, pai, mãe, cunhado, sobrinho, tia. As nossas ações têm um reflexo direto
em quem convive conosco. Terceiro parágrafo diz assim: a invisibilidade nos tira do holofote e nos leva ao profundo. Sabe? Viver uma vida de essência, fazer o que é certo porque é certo, não por ter outra motivação. Aqui é muito interessante que muitas pessoas precisam de plateia para se sentir bem, para se sentir feliz ou para ter motivação para fazer as coisas. É muito simples, tem pessoas que só funcionam se elas estão sob o olhar de alguém, se elas estão sendo ajudadas, elogiadas por alguém. E nesse capítulo eu trato exatamente do contrário. Você tem que fazer o que é certo pelo fato de ser certo. Ou seja, o que tem que nortear a tua vida são os princípios. É isso que nós precisamos de ter em mente para não viver uma vida sem propósito. Viver no profundo é sobreviver da própria essência quando não temos motivação, mas continuamos lutando. Sabe quando nos falta a motivação exterior? É a motivação interior que tem que continuar dirigindo as nossas ações. E tem momento que você não vai ter elogio, você não vai ter reconhecimento, você não vai ter ajuda, mas você precisa continuar lutando. Nesse momento, você precisa encontrar essa força que está onde? Dentro de você, dentro de mim. Toda construção precisa de uma base sólida. Essa força para lutar está dentro de nós e na crise ela se manifestará. Você acha que não é forte até enfrentar uma crise, até enfrentar uma perda, até ter uma dor muito grande, e você perceberá que essa força, ela sempre esteve dentro de você. Só que talvez você não tinha percebido. É nos momentos cruciais que ela se manifesta. O que nós chamamos de instinto de sobrevivência. Por exemplo, aconteceu um acidente ou a pessoa está lutando pela vida e aquela força brota dentro dela e depois as pessoas testemunham dizendo: eu não sabia que eu era forte, eu não sei de onde eu consegui, mas estava ali. Está adormecido, porque você não precisa desse instinto, dessa força, mas em um momento crucial ela se manifestará. Portanto, lute sempre, independente do momento em que esteja passando. Nossa vida é uma construção diária. Preste atenção no que você está usando, no tipo de material que você está usando para que a tua construção seja sólida ou não. Se o alicerce não for bom, num momento inesperado tudo ruirá, mas se for sólido, os ventos não destruirão a nossa casa. Claro, figura de linguagem. A Bíblia fala sobre uma construção feita sobre a rocha e uma construção feita sobre a areia. É um ensinamento para nos trazer entendimento. Aí a Bíblia diz o seguinte, que veio a chuva, os ventos e correram os rios. Perceba que a circunstância veio igual sobre as duas construções. Mas a que se manteve em pé foi a que tinha uma base sólida. Sobre o que você está construindo a tua vida? Como cristãos, nós aprendemos que Jesus é a nossa rocha. É sobre ele, sobre os seus princípios, ensinamentos que nós devemos construir a nossa casa espiritual. Esta construção espiritual refletirá nas emoções, no convívio, nos relacionamentos. Então perceba que existe a parte principal e depois existem as partes secundárias, mas todas elas sofrem interferência da estrutura. Se preocupe mais com a estrutura do que com a aparência.
Porque quando a dor, a luta e a perda chega, não é a aparência que importa, é a estrutura. É o quanto eu aguento, é o quanto eu estou disposta a suportar, a perseverar e reticência. A segunda parte, eu uso também o exemplo das raízes. As raízes nos ensinam algo lindo. Enquanto admiramos galhos, folhas, flores e frutos, há uma estrutura interna que sustenta tudo isso. Essa estrutura é o nosso coração, entregue ao Senhor Jesus e nossa consciência dirigida por Ele. Não vivemos por viver, temos propósito, não andamos errantes, temos direção. A oração é a raiz de uma mulher forte e o Espírito Santo é a seiva que nos dá força para frutificar. Falando de plantas, o que sustenta uma árvore em pé? Primeiro, ela precisa criar raízes. Você já plantou uma árvore? Eu plantei um pomar. Eu e o meu marido. É muito interessante que você planta e a preocupação não são os galhos, o caule. Até teve uma planta que ela deu uma laranja muito grande e o galho não tinha estrutura, como era enxerto, tem essa possibilidade. Então nós fomos lá, cortamos a fruta porque não era tempo de estar ali. O nosso objetivo é que a raiz cresça, que se aprofunde na terra, que receba a adubagem necessária, a água necessária, então ela virá forte. Só que tem outro detalhe. Conforme ela vai crescendo e desenvolvendo o seu caule e se fortalecendo, os ventos têm papel fundamental. Os ventos batem e essa planta começa a se mover de um lado para o outro. Então, as suas raízes vão se entranhando mais e mais na terra. Perceba que o vento tem a função de fazer com que essa planta se fortaleça. Traga para a tua vida. O que faz você se tornar uma pessoa forte? As dificuldades da vida. O que é que nos amadurece? As lutas. O que é que nos fortalece? A dor. O que é que nos transforma em pessoas mais misericordiosas, amáveis, respeitosas? São as dores, são as perdas. Por mais que a gente não queira sofrer, mas é assim que acontece. Depois os galhos vão crescendo, vêm as folhas, vêm as flores, vêm os frutos. Cada árvore com sua beleza, particularidade, essência, espécie. Algumas estão nos jardins com a função de embelezar, outras com a função de frutificar, alimentar, mas todas elas abrigam pássaros, animais e nós, humanos, que nos abrigamos nas suas sombras e desfrutamos tanto da beleza quanto da graça. Na nossa casa, nós plantamos um pomar e um jardim. Ambos são agradáveis aos olhos e ao paladar. Tudo na vida tem função, tudo na vida tem propósito. Ambas as figuras de linguagem, tanto o edifício quanto as árvores, nos lembram que tempos difíceis fazem pessoas fortes. Quando você olha para a história dos nossos avós, dos nossos pais, eles têm uma história linda e eles nos contam coisas que a gente fica pensando como eles aguentaram, como eles foram fortes, como suportaram tantas provações, tantas adversidades. Hoje tudo é fácil, tudo é simples. Para você lavar uma roupa hoje, você coloca numa máquina. Para você ter pão, em alguns casos as pessoas fazem, ou na porta da tua casa tem uma padaria, ou você tem uma máquina de pão. Tudo é fácil. Mas os nossos antepassados fizeram o serviço artesanal, braçal. E quando a gente olha para essa geração, muitos ainda vivos, glórias a Deus por isso, como nossas mães e alguns parentes, você vê marcas do tempo
mas você percebe essas pessoas realizadas, felizes, com paz de espírito, porque lutaram, porque não foram ociosas, não foram negligentes em nenhuma área da vida, e elas têm uma história, e no seu coração existe tranquilidade pelo dever cumprido. E hoje, a maioria delas, na sua velhice, desfrutam da sua paz e de tudo aquilo que elas construíram. Perceba, esse é o segredo. Nós precisamos suportar os momentos de dificuldade, sim, porque nós estamos construindo o nosso futuro. Vamos aprender com as pessoas experientes e fortes. É mais fácil resolver as coisas mentalmente do que emocionalmente. Por isso é preciso ter maturidade, perseverança e compreensão para não desanimar nas situações da vida. Todos nós passaremos por dificuldades, todos. Quando esse momento chegar, você precisa de ter algo chamado discernimento. O que é discernir? É enxergar as coisas com clareza. Detalhe: se você está numa crise e eu estou de fora, não estou envolvida emocionalmente, eu tenho a solução para você. Mas quando eu estou na crise, se torna tão difícil. Por quê? As emoções afloram. A tristeza, a raiva, a angústia e ali por diante. E quando as emoções estão afloradas, as coisas se tornam mais difíceis para nós. Por isso, quando você estiver enfrentando uma adversidade, não perca o foco. E se você não tiver nenhuma motivação, apenas olhe para frente. Tem momento que você precisa apenas visualizar o futuro e suportar o que nós chamamos de invernos da vida. É preciso ter maturidade, entendimento. É preciso de ter perseverança, a capacidade de não parar, de não desistir. E tem momento que as pessoas olham e dizem, eu vou jogar tudo para cima. Então, nesse momento, você precisa continuar fazendo o que é certo. Repito, às vezes a circunstância é terrível, é difícil, mas você precisa continuar lutando. E também precisa ter compreensão, para que você não venha desanimar da vida. Tem muita gente que desanima. Para de lutar, para de crescer, para de progredir. A paz interior faz com que tenhamos tranquilidade diante das pressões e ataques, mas ninguém nasce pronto. Então, o que fazer quando a dificuldade chegar? Eu quero encerrar, porque o capítulo é extenso e eu quero deixar essa reflexão para você. O que a gente faz quando a dificuldade chega? Você precisa se concentrar na tua paz interior. Ataque por fora, pressão por fora, dificuldade, adversidade, aí você olha e não tem como você mudar. Porque tem situações que não dependem de nós. Se dependesse só da gente, a gente ia lá e resolvia. A gente ia lá e dava um clique e colocava um ponto final. Mas as situações dependem de pessoas. Relacionamentos dependem de pessoas. Relacionamento conjugal, familiar, de trabalho, de comunidade. E tem coisas que a gente não consegue mudar. Então, o que a gente faz? A gente foca na paz interior. Porque se você perder a tua paz, você vai se desnortear, você vai agir de forma insolente, você vai falar o que não deve, depois vai se arrepender. E ninguém é anjo, a gente erra na vida mesmo. Mas aquilo que nós puder evitar para não triplicar o problema depois, a gente deve fazer. Então eu encerro a primeira parte do meu capítulo Invisibilidade dizendo para você: foca na paz de espírito. Como que eu mantenho a minha paz diante de tanta pressão? Eu vou falar de mim. Todas as vezes que eu estou em guerra, em luta, em dificuldade, eu tenho um refúgio que se chama oração. Porque o Espírito Santo, ele nos ouve, nos atende nas nossas dificuldades e ele leva ao Pai
as nossas petições. Conte com a ajuda do Espírito Santo, ele vai ouvir você, ele vai te ajudar, ele vai te dar um norte e você irá prosseguir na tua jornada. Que Deus te abençoe. Encerramos a primeira parte e eu quero continuar meditando com você a respeito dessa experiência linda e dessas palavras que estão escritas nesse livro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.